Fala pessoal, tudo bom? Aqui é o Rodrigo Vilela e hoje eu quero conversar com vocês sobre as leituras que eu concluí nesse mês de agosto. Nesse mês eu li um total de 4 livros e 2 quadrinhos. O meu plano era ter finalizado um pouquinho mais de quadrinhos, né? Eu tinha planejado ler mais alguns, só que infelizmente os últimos dias foram bem complicados, então acabou não dando tempo. Mas eu vou tentar compensar isso daí em setembro. Dessas leituras, várias são obras japonesas e outras são de nacionalidades mais diversificadas, sendo que algumas até já possuem resenha aqui no canal, enquanto as outras eu devo publicar mais pra frente. Mas antes de falar sobre cada uma dessas leituras, eu quero só te pedir para deixar uma curtida no vídeo, que ajuda bastante, para se inscrever caso ainda não tenha feito isso, e se gostar do conteúdo de hoje, para clicar nos links da Amazon que eu vou deixar aqui embaixo e efetuar qualquer pedido logo depois, pois dessa maneira você ajuda o canal que recebe uma pequena comissão. Começando a lista então, a primeira leitura que eu quero comentar aqui com vocês foi desse livro do Haruki Murakami chamado Abandonar um Gato, o último livro dele publicado aqui no Brasil pela editora Alfaguara, que conta com a tradução do japonês de Rita Kou e ilustrações de Adriana Komura. Se tem uma coisa que eu gosto é quando o Murakami escreve obras de não ficção. Eu acho que ele faz isso muito bem. Tanto é que um dos seus livros mais famosos, o do que eu falo quando eu falo de corrida, é justamente um trabalho desse tipo. A não ficção do Murakami puxa muito para o autobiográfico, onde ele fala sobre a sua história, sobre o início da sua carreira, sobre os seus hobbies, sobre o seu jeito de escrever e coisas assim. Além disso, ele também traz, geralmente, reflexões muito interessantes, que eu costumo me identificar bastante. Nesse Abandonar um Gato, o Murakami fala sobre a relação, a complexa relação dele com seu pai, um homem muito marcado por traumas, especialmente traumas de guerra. Ele participou da Guerra Sino-Japonesa e também da Segunda Guerra Mundial. O Murakami parece tentar nos mostrar, através desse livro, a forma como ele compreendia o seu pai, as suas atitudes, o seu jeito de ser. A relação dos dois foi muito complicada, muito marcada pelo não dito, sabe? Pela falta de esclarecimento das coisas. Eu acho que, de certa forma, esse Abandonar um Gato é um livro que o Murakami até se inspirou um pouco no Carta ao Pai, do Kafka, já que o Kafka é um dos autores favoritos do Murakami. E ele aqui, ele não fala diretamente com seu pai, mas ele fala sobre esse relacionamento dos dois, né? E também o livro fala bastante sobre outras questões, como um pouco da vida do Murakami durante a sua infância e adolescência, fala um pouco da sua família, e também fala um pouco sobre a questão da casualidade, de como muitas vezes as coisas acontecem por mero acaso, por mera coincidência. Outra leitura que eu fiz nesse mês de agosto foi de um livro muito bom chamado O Mal Nosso de Cada Dia, do escritor Donald Ray Pollock, publicado no Brasil pela editora Darkside e com tradução de Paulo Ravieri. Esse é uma espécie de gótico sulista moderno, já que ele explora vários elementos que nós encontramos nesse gênero, como, por exemplo, a questão do fanatismo religioso, da violência, da intolerância, aquela ambientação mais sombria, a questão da decadência e por aí vai. Inicialmente, nós acompanhamos a história de um personagem chamado Willard, um homem traumatizado, extremamente religioso e muito violento. Ele estava sofrendo muito por conta da doença da sua esposa, uma mulher que ele ama muito e que ele tenta, né, de todas as formas possíveis, descobrir alguma maneira de salvá-la. Nós acompanhamos também o filho desse casal, um menino chamado Alvin, e a forma como ele foi profundamente influenciado pelas atitudes e pela excentricidade do seu pai. Nós também temos outras figuras interessantes, como, por exemplo, um pastor completamente louco, um casal de psicopatas, um xerife muito ganancioso, corrupto, e por aí vai. E vale dizer também que esses personagens todos são de alguma forma interligados, né? Seja por questão de algum evento importante ou até por parentesco. Continuando a lista, uma outra leitura que eu fiz nesse mês de agosto foi de um livro de contos chamado Vasto Mundo, que eu li em e-book no caso. E é um livro da autora, de uma escritora brasileira extremamente premiada, chamada Maria Valéria Rezende. Livro esse que foi publicado pela editora Alfaguara.
Nessa obra, nós acompanhamos várias histórias bem diversificadas e também sutilmente interligadas pelos seus personagens, histórias ambientadas na cidade de Farinhada, que no caso é uma cidade fictícia do interior da Paraíba. A autora parece querer nos mostrar a vida no interior do Nordeste brasileiro, o dia a dia das pessoas ali. Nisso, consequentemente, nós acompanhamos muitas coisas do cotidiano, né? Nós temos, por exemplo, contos que falam sobre as crenças populares, que mostram a influência da igreja, o poder nas mãos de poucas pessoas, a ingenuidade de alguns e por aí vai. Muitas histórias são bem divertidas, bem humoradas. Temos também outros contos que falam sobre violência, alguns falam sobre o amor. É realmente um livro assim muito rico, né? Especialmente também na questão da linguagem. É um livro assim que eu recomendo muito para quem está com ressaca literária, para você ler ali com calma, apreciando cada conto, se divertindo enquanto lê. Mais uma obra que eu li nesse mês de agosto foi um livro da literatura japonesa infanto-juvenil, conhecido como Entregas Expressas da Kiki, da escritora Eiko Kadono, que eu li nessa edição aqui da editora Estação Liberdade, que conta com tradução do japonês de Lúcia Hiratsuka. Esse livro conta a história de uma jovem chamada Kiki. Ela é uma jovem de 13 anos que decide seguir os passos da sua mãe e se tornar uma bruxa. Só que para fazer isso, ela precisa cumprir uma importante tradição, que no caso diz que ela tem a necessidade de sair de casa e viver numa cidade distante pelo período de 1 ano. Nisso nós vemos a forma como essa personagem, para conseguir sobreviver numa cidade diferente, cria um serviço de entregas, onde ela se utiliza da sua habilidade de voar na vassoura, para buscar ou entregar encomendas aleatórias. Esse é um livro super agradável de ler, sabe? Eu acho que ele também se encaixa muito bem para quem está com ressaca literária e está buscando alguma coisa mais leve. O livro segue uma lógica muito parecida com contos, onde nós acompanhamos diversas aventuras diferentes da Kiki, que por sua vez é uma personagem super cativante. No decorrer do livro, nós vemos também todo o seu processo de amadurecimento, da forma como ela vai criando a sua independência, como ela vai estabelecendo vínculos, né? Vínculos com os habitantes daquela cidade. Para quem tiver interesse em assistir, existe uma famosa adaptação desse livro feita pelo estúdio Ghibli, que no caso levou o nome de O Serviço de Entregas da Kiki, e está disponível na Netflix. Agora falando de mangá, uma das melhores leituras que eu fiz nesse mês de agosto foi um trabalho do mangaka Jiro Taniguchi, conhecido como Um Bairro Distante, publicado pela editora Pipoca e Nanquim, com tradução de Drick Sada. Aqui nós acompanhamos um homem de 48 anos que, ao voltar para casa, acaba pegando o trem errado e acidentalmente vai para sua cidade natal, o local onde ele inclusive passou boa parte da sua infância e adolescência. Perambulando por lá, ele acaba se lembrando de coisas do passado, inevitavelmente. Principalmente a questão da sua mãe, memórias relacionadas a ela, porque ela tinha falecido há pouco tempo atrás. Ele aproveita então que já estava por ali para visitar o cemitério, para visitar o túmulo da sua mãe. Acontece que, chegando por lá, ele desmaia repentinamente, sem nenhum tipo de explicação. E ao acordar, ele entra praticamente em choque, ao perceber que voltou no tempo, que agora ele estava no seu corpo de 14 anos de idade, sendo que ele ainda tinha a mentalidade de um adulto. Nisso nós vamos acompanhando a forma como esse protagonista vai tentar reviver o seu passado, vai reviver a sua adolescência, tentar compreender melhor a sua família com essa mentalidade mais madura e também tentar evitar um evento traumático, que no caso foi o desaparecimento do seu pai. Esse mangá ele é muito conectado com o ritmo que encontramos na literatura, especialmente literatura clássica, ou também no próprio cinema japonês, que é um ritmo sem pressa, sabe? Apresentando as coisas com calma e também com muitos momentos assim de contemplação. É realmente um mangá muito interessante, muito sensível. O autor também trabalha muito a questão dos relacionamentos familiares, da forma como lidamos com pessoas queridas.
Finalizando, a última leitura que eu fiz nesse mês de agosto foi de um quadrinho bem famoso chamado Não Era Você Que Eu Esperava, do Fabien Tolmé, publicado no Brasil pela editora Nemo e com tradução de Fernando Scheibe. Aqui nós temos um trabalho autobiográfico onde o Fabien fala sobre a sua própria história e também, principalmente, sobre uma situação que marcou profundamente a sua vida, que no caso foi o nascimento da sua filha Júlia, uma menininha com síndrome de Down. O curioso é que nesse depoimento em quadrinhos, o Fabien é extremamente sincero, ele não deixa nada de lado. Ele fala, por exemplo, sobre o fato de que ele tinha preconceito com pessoas nessa condição, sobre o outro fato de que ele chegou a rejeitar a sua própria filha. Só que no decorrer da história, nós vemos a maneira como ele vai mudando esse seu pensamento e inclusive se envergonhando disso. Esse é o trabalho que eu queria conferir faz tempo. Isso depois de que eu li um outro quadrinho do autor chamado Dois Irmãos, se eu não me engano. Ou Duas Vidas, acho que é Duas Vidas o nome. De qualquer forma, eu deixo a foto dele aqui. Mas isso depois que eu li esse quadrinho, eu fiquei muito curioso em conferir esse daqui, que é o mais conhecido do autor, né? E valeu a pena demais. Foi uma leitura assim que me emocionou e que eu pretendo recomendar outras vezes aqui no canal para vocês. Bom, é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje, onde eu falei sobre as minhas leituras desse mês de agosto. E eu aproveito também, como sempre, para lembrar que todo domingo, às 18 horas, tem vídeo novo aqui no canal, além de outros conteúdos que eu posso publicar aleatoriamente ao longo da semana. Também não esquece de dar uma curtida, que ajuda bastante, de se inscrever aqui embaixo para ficar sabendo das novidades, de clicar no sininho para receber as notificações sempre que eu publicar um vídeo novo por aqui, e também de me seguir nas redes sociais. Beleza? Então é isso aí. Até o próximo vídeo. Tchau!